com as outras pessoas. Durante 7 dias. Isso. E aí era necessário o quê? Uma limpeza dessa pessoa. Então a Bíblia traz todo um procedimento de limpeza que é muito parecido com o procedimento que é utilizado hoje. Utilizar um material antisséptico que possa limpar, e a Bíblia utiliza aquela planta chamada isopo. Em inglês chama-se hyssop, né? Hyssop, exato. O isopo, ele tem uma substância ativa que é a mesma utilizada no Listerine, esse material para matar as bactérias da boca. Então, é a mesma substância, o mesmo princípio ativo está contido ali. E Deus, na sua infinita sabedoria, conduziu o homem. E eu quero fazer um comentário muito interessante sobre isso. Quem escreveu o livro de Números, assim como Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, foi um homem que era formado em medicina pela Faculdade do Egito. Seu nome era Moisés. A Bíblia revela que Moisés ele era instruído em toda a ciência dos egípcios. Naquela época, o Egito praticamente tinha 2 faculdades, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Engenharia. E se Moisés foi treinado em toda a ciência, ele era formado tanto em medicina quanto em engenharia. Como engenharia, certo. Só que o interessante é que aqui a Universidade de Toronto tem uma biblioteca fantástica. Se você for à Universidade de Toronto e pedir para ver o Papiro Ebers, esse papiro é o livro-texto de medicina dos egípcios. Que os médicos egípcios estudavam esse livro. Você pode ir à Universidade de Toronto e pedir para ler o livro-texto de medicina deles. Mas sabe o que você vai encontrar ali? Você vai encontrar textos ridículos. E hoje você pode ver como é que a pessoa acreditava nisso. Por exemplo, pega para curar uma certa dor de cabeça, um certo problema, pega-se a pele de uma cobra, raspa-se, passa-se por cima da casa, coisas desse tipo, que nós chamamos hoje de simpatia, bruxaria. Certo. Coisas desse tipo que eram superstições, que não era medicina em si. Pois Moisés, ele sabia de tudo isso, mas Deus fez com que Moisés passasse 40 anos no deserto, esquecesse tudo aquilo e escrevesse somente sobre uma medicina preventiva. A medicina de Deus é uma medicina... Deus não quer que a gente fique doente para poder trazer o remédio. Deus deseja que a gente não fique doente. Então, em vez de ficar curando doença, evitando a doença. Claro, essa é a vontade de Deus. Essa é a grande vontade de Deus para a raça humana. Para que eu vou querer ficar doente para ter a cura? Eu quero evitar o problema. E essa é a maneira que Deus revela. Deus ele mostra isso no capítulo 19 de Números e em muitos outros. Essa questão de higiene é um foco na Bíblia do começo ao fim. Eu quero ler com você um outro texto interessante no livro de Deuteronômio. Um outro livro escrito por Moisés, no capítulo 23 de Deuteronômio. No capítulo 23, versículos 12 e 13. Olha só que texto interessante. Capítulo 23 de Deuteronômio, versos 12 e 13 diz: Também terás um lugar fora do acampamento para as tuas necessidades. Entre as tuas armas terás alguma coisa com que cavar. E quando defecares, cavarás e cobrirás os teus excrementos. Ainda há países em que as pessoas deixam os seus detritos lá, expostos no quintal da casa, ou coisas assim. E aquilo transmitindo doenças. A Europa quase sucumbia diante de peste negra e gripe espanhola e tantas outras doenças que eram originadas, ou elas tinham o seu principal meio de contaminação ou atingir outras pessoas através da falta de higiene. Certo. E a Bíblia dizia claramente, não, essas coisas você tem que ter esse cuidado. Mas quem é que imaginaria que um corpo morto iria transmitir doenças? Quem poderia imaginar que as fezes ou a urina poderia transmitir doenças? Lógico. Então, as pessoas não tinham esse entendimento na época. Eles começaram a ter esse entendimento recentemente, com o desenvolvimento tecnológico, quando foi possível observar as bactérias, foi possível observar vírus. Mas até recentemente, ninguém tinha esse conhecimento. Interessante, né? E a Bíblia já falava isso. E a Bíblia já falava isso claramente. A Bíblia, ela revela isso de maneira tão... E o povo estava vendo um acampamento, né? Então, várias pessoas em proximidade uns dos outros. Então, isso era importante ter esse tipo de higiene, esse protocolo de até hoje, quando ocorre um dos grandes problemas em casos de refugiados. Exatamente. É essa contaminação. É necessário. Assim que um exército ou algum outro grupo organiza um acampamento, eles procuram fazer uma área para isolar esses dejetos para evitar a contaminação. Porque quando começa, espalha pelo acampamento inteiro. Espalha o acampamento inteiro e as pessoas morrem. Yes. E Deus já trazia isso. E o interessante é que até hoje... O pior lugar do mundo para se estar, infelizmente, é um hospital. O hospital, assim, a maioria das infecções do mundo ocorrem dentro de um hospital. Exato. Então,
qualquer falta de higiene num ambiente hospitalar gera um problema seríssimo. E a Bíblia vem claramente com isso. A Bíblia fala de isolamento, a Bíblia diz claramente, não, se uma pessoa... E a Bíblia fala das doenças infecto-contagiosas. A Bíblia diz claramente isso. Não, você tem que pegar a pessoa que está com a doença e isolá-la. Separá-la. Separar para que aquele problema se resolva ali. E aí, isso levou muito tempo para que as pessoas percebessem, para que os cientistas percebessem isso. Eles não queriam confiar no texto que estava aqui, ou nem mesmo, talvez nem lessem o texto aqui. Mas se nós lêssemos com bastante cuidado, isso deixa claramente, ou está claramente aqui colocado na Bíblia, que nós precisamos ter esse cuidado. Né? Tem outros textos, eu queria ler outro com você, no livro de Levítico. Vamos voltar um pouquinho. Levítico, no capítulo 7, tem um outro texto sobre essa questão. Qual é o capítulo? Capítulo 7, versículo 23. Olha só que interessante nesse verso. Capítulo 7 do Levítico, verso 23, diz assim: Dize aos filhos de Israel, nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Uau! É interessante vermos esse verso porque hoje, Bill, 60% das pessoas que têm um ataque cardíaco, elas não conseguirão chegar ao hospital. E a maioria dos casos procede de quê? Gordura. De alimentação gordurosa. E o interessante nisso tudo aqui é que a Bíblia faz claramente a distinção, é que é gordura animal que provoca esse problema. Porque a Bíblia recomenda a gordura ou o óleo do azeite de oliva. Aquele óleo a Bíblia recomenda. E nós sabemos o bem que essa gordura... existe a gordura boa e a gordura ruim, né? Certo. E essa gordura aqui... Agora, pensa bem. As pessoas, por exemplo, na Idade Média, elas comiam a gordura como... Aquilo ali é a parte boa. Mas ela é aquela parte que contém o maior número de contaminações, o maior número de infecções estão contidas ali na gordura. Agora, sem microscópio, sem equipamento nenhum, Moisés sabia dessa informação. E está dizendo claramente, não coma. E nós sabemos os efeitos hoje. Nós sabemos o problema gerado, especialmente em países ricos como os Estados Unidos ou até mesmo o Canadá. É um problema já praticamente crônico. Exato. Entendeu? De obesidade, de problemas cardíacos. Tanto é que o sonho das empresas, das pequenas empresas na área de biotecnologia é desenvolver um produto ou para a área de câncer ou para a área de cardíaca. Porque é onde mais se vende. Ia ser uma fortuna. Se você desenvolve um produto que realmente tem um efeito bom, isso vai se espalhar. E o interessante é que, por exemplo, a febre espanhola estava relacionada com o consumo de porco. Uma febre que... Quem é que poderia imaginar que a febre estava relacionada com o consumo de porco? Mas uma febre que estava matando centenas e centenas e milhares de pessoas. E estava relacionado com isso. A peste negra que assolou a Europa estava relacionado com o contato com o porco. Enquanto a Bíblia dizia claramente que nós não devemos comer porco, não devemos ter esse contato com o porco. Por isso que houve aquela perseguição em cima dos judeus, porque os judeus não estavam doentes, enquanto os cristãos estavam doentes, porque os cristãos estavam comendo porco, estavam tendo aquele relacionamento com o porco, enquanto os judeus se afastavam do porco. E aí os cristãos começaram a achar o quê? Ah, não, a culpa é deles, eles que estão colocando alguma doença, alguma coisa, uma bruxaria. É sobre nós. E aí foram perseguidos por causa disso. Mas a Bíblia dizia claramente, Deus proibia o consumo disso. Deus proibiu o consumo, por exemplo, de sangue, também nós não devemos comer sangue. E nós sabemos os riscos que as pessoas estão correndo ao se alimentarem disso. Tem um outro verso na Bíblia também que fala sobre isso, sobre essa questão de higiene. Eu não vou ler o texto, mas eu vou apenas fazer um comentário, que isso também é uma coisa que me chamou a atenção, é a questão da circuncisão. Foi uma prática muito comum, é uma prática comum em Israel, que tinha um significado religioso muito forte, mas ele também tinha um significado de higiene. Hoje se sabe que as esposas de maridos circuncidados têm uma menor incidência de cânceres. E nós sabemos as contaminações ou as bactérias que podem se acumular naquela região e serem então transmitidas para as esposas. Mas o mais interessante desse verso, porque o que nós estamos conversando aqui também é o fato de Deus nos conhecer perfeitamente. O dia em que Deus manda circuncidar a criança. No oitavo dia. O oitavo dia. Pois, Bill, o incrível desse texto é que o oitavo dia é justamente o dia em que a criança tem a maior concentração de vitamina K na vida da criança, ou vitamina K, que é a vitamina justamente que ajuda na cicatrização.